Olha que interessante, né? Ele está usando aqui o burp para fazer essa mesma coisa que a galera está fazendo com o Fuff, né? Então, basicamente, o que ele está fazendo é que ele subiu ali uma word list para o burp, né? E aqui ele está começando a tentar enumerar essas pastas e arquivos que existem ali, né? Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, ó, que ele está fazendo diversas requisições. As requisições por padrão ali estão retornando o status code 404, né? Com um tamanho específico aqui. E algumas outras requisições está retornando aí o status code 200, né? Com um tamanho específico, que no caso aqui é maior, porque tem mais informações nessa requisição, né? Então, muito legal o que ele está fazendo, e ele está usando essa abordagem diferente, né? E, ao invés dele usar ali a abordagem de usar o Fuff para fazer essa numeração, ele está usando ali o burp. E uma coisa interessante de ser observada nesse momento, né, é que independe da ferramenta que você usa, né? A ferramenta que você usa não importa muito aí, desde que você consiga aí concluir o objetivo, que no caso é numerar ali pastas, arquivos, enfim, né? Então, algo muito interessante da gente pontuar. First Blood. Bom, aparentemente a gente teve o First Blood aqui, deixa eu dar uma olhada. Quem conseguiu o First Blood aparentemente foi o Celesian. O Celesian é esse Tibia Magebot aqui, velho. Caralho, mano, nerd é foda, né, velho? Deixa eu ver aqui. Bom, aparentemente foi o Celesian que ele conseguiu aqui, né, o First Blood. Ele tá fazendo um post ali, olha que interessante, né? Ele tá fazendo um post ali para o hackthisbox.hackingsports.com na porta 8080. O endpoint que ele tá usando ali é o /forgot, né? E dentro do /forgot ali, ele achou alguma coisa que eu não sei o que é. Deixa eu dar uma olhada ali. Ele tá... Aparentemente, ele tá tentando fazer um reverse shell já aqui, né? Eu não sei se foi algum tipo de deserialização que ele conseguiu ali, insegura. Vocês viram alguma coisa que ele fez aí, chat, enquanto eu passei na tela deles aqui? Não sei se foi alguma deserialização insegura. Bom, o que ele está fazendo ali é que ele fez um scriptzinho em Python, né? Esse scriptzinho em Python que ele está fazendo ali, ele está encodando ele. Mas basicamente, olha que interessante, né? Ali em e-mail, né? O parâmetro e-mail, ele está passando ali um script em Python codado ali em base 64, né? Aparentemente é isso, certo? E ali ele conseguiu, aparentemente, usar esse debug CMD para conseguir rodar comandos ali no servidor, né? O Celeste que ele está fazendo ali, ó. Com esse debug CMD, você já viu alguma vez, tipo assim, esse parâmetro debug CMD sendo usado em template injection? Já, em algumas aplicações, mais de framework mesmo. Mas ele está usando ali uma abordagem comum, que é colocar em diretório temp, né? Que é o único local onde você vai conseguir executar arquivo pelo usuário, porque geralmente quando você consegue uma shell, execução de comando, geralmente o usuário da máquina ele não é root, né? Já geralmente www.data ou algo do tipo. E o único local onde você vai conseguir escrever arquivo de fato é no /temp, né? E conseguir executar. E aí ele está tentando fazer essa bash aí com arquivo temporário para tentar executar. Faz sentido. Serviços, né? Geralmente a abordagem que é legal de fazer quando você encontra um SSRF para esse tipo de coisa é você procurar por /favico.ico, né? E aí se você consegue ver se tem uma aplicação web, por exemplo, rodando. Aí você faz um scan a 65.535 portas, às vezes, fazendo um /favico.ico, né? E aí, se tiver alguma coisa, ele vai trazer um pedacinho ali da imagem e você vai saber que tem uma aplicação rodando, né? Olha que interessante, cara. O cara aqui, ele conseguiu aparentemente dumpar a credencial, não sei como. E olha que legal. Olha que legal essa abordagem, cara. Ele conseguiu dumpar a credencial, não faço ideia de como, e quando ele logou, ele conseguiu trazer o código. Tá foi do template injection, né? Ele colocou um ponto lá para pegar, acho que o arquivo diretório atual, acho. Bota fé. Que tá executando. Então, esse é o código-fonte lá, né? Aparentemente. Sim. E olha que legal, né? Com esse código-fonte aqui, ele agora fica mais fácil, né? Que ele pode simplesmente meter um code reviewzinho aqui em cima e entender exatamente como é que ele pode fazer para explorar, né? Bom, aqui a gente tem a tela do Lusk aqui. O Lusk, ele conseguiu achar ali, né, o server-side template injection dele. Aparentemente, ele está rodando ali um binário da AWS, né? Olha que interessante, cara. Dentro do server-side template injection que ele conseguiu ali, cara, isso é um template injection mesmo? Acho que não é? Sim, tá entre os parênteses lá.
É que eu não tô conseguindo ver direito aqui, que Pelo minha menos tela eu tá acho. dando bastante. Aparentemente é. Mas olha que legal, cara. Ele conseguiu meio que injetar um comando ali dentro do servidor, e com isso, cara, ele conseguiu pegar o binário da AWS ali dentro, né? Ele deu um AWS S3LS. Ou seja, aparentemente essa aplicação, ela tá autenticada ali dentro, né? Tipo, com a credencial da AWS, ele está usando o próprio binário da AWS dentro ali do servidor para conseguir dar uma AWS, listar os buckets S3 que existem, né? E listando esses buckets S3, ele conseguiu entender que existe um bucket ali dentro chamado website. E aí agora ele está com esse bucket website, ele está tentando entender como é que ele vai fazer para entender o que existe ali dentro, né? Nesse caso aí, o que eu faria era que eu primeiro tentaria entender, né, quais são os arquivos que tem dentro desse bucket, né? Porque aparentemente ele só listou que o bucket existe. Agora entender se existem alguns arquivos ali dentro desse bucket, né? O nome do bucket é website. Então, a coisa que a gente pode tentar entender, será que, tipo, os códigos do website, as aplicações, elas estão dentro desse bucket aí? Então, é outra forma de entender para ver se a gente tem outros pontos de entrada que a gente pode explorar, né? Geralmente o que é feito tenta logo procurar as chaves, né? No IP de multicast e de cloud. Aqui, nosso queridíssimo Selenium, né? Ó, Selenium, cara, ele fez alguma mágica aqui, ó. Ele pegou o ipsec.php ali, e ali dentro, cara, ele tem um parâmetro chamado. Acho que ele subiu um web shell. Tipo, acho que foi isso, né? Ou não? Não, ele tá tentando subir um web shell. Ele conseguiu pegar o código-fonte para saber que o parâmetro está vulnerável ou ele subiu? Então, eu não sei. Mas eu acho que esse psec.php já tinha ali, pelo que eu entendi. Aí ele achou um parâmetro cell ali que faz alguma coisa que ele deve ter lido o código, não sei. Ele tá dando um echo e onde ele, tipo, tá basicamente tentando subir uma web shell, né? Olha lá que interessante, ó. Ó, no ipsec.php, quando ele passa esse parâmetro cell igual a ls, ele consegue listar as coisas que estão ali dentro. Então, aparentemente, com esse ipsec.php com parâmetro cell, ele consegue já, tipo, rodar Rodar comando, tá rodando comando. Rodar comando, exato. E aparentemente o que ele tá tentando fazer ali, cara, ele já pegou 2 flags, cara. Caralho. Felipe Tem Vaz, gente tá aqui, na... tem gente aqui falando no chat, eu nunca fui nada. Porra, não sei, né, velho? É complicado isso aí. É complicadíssimo você afirmar isso. Irmão, se afirmar que você nunca foi nada, é uma coisa que você afirmar que você nunca foi corno, velho. Aí é bronca, você tocou num assunto aí complicado, velho. Um assunto complicado aí. É a mesma coisa, velho. Essas coisas acontecem na vida, irmão. E você tem que aceitar, velho. Você não tem muito controle sobre essas coisas, velho. Você pode tentar, saca? Mas não vai, velho. O que aconteceu era que eu cheguei na porta 8080 primeiro e lá tinha uma página de login com uma página de reset de senha. E na página de reset de senha ele refletiu o meu input na página. Então eu tentei direto o SSTI, né? E que é uma unidade geralmente ocorre quando às vezes ocorre quando o input é refletido na página e eu vi que era Golang pelos headers da resposta. Então eu precisei payload de SSTI em Golang e eu usei a payload do ponto do Golang que serve para expor variáveis locais, né? Aí eu usei ela e expus uma variável de credencial e eu consegui a senha para logar no painel de admin. Quando eu loguei no painel de admin, eu peguei o código-fonte do servidor e eu usei um método que estava exposto junto com essa STI para chamar ele e conseguir a reset. É isso. Massa, valeu.